Olá a todos! Vamos então dar continuidade à disciplina de toxicologia. Mais uma vez, enfatizo que vocês devem estar munidos de papel e caneta, que anotem todas as dúvidas que porventura tenham, para que possamos tirá-las no fórum de discussão da disciplina. Conto também, mais uma vez, com a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual, bem como em leitura da apostila e na visualização das demais mídias postadas na sala virtual. Vamos então ao conteúdo de hoje. Vamos falar então sobre as formas de absorção das substâncias. Nós teremos primeiro o contato da substância com o organismo. Aí essa substância vai entrar no organismo por algum local que chamamos de porta de entrada. Temos basicamente três portas de entrada do ponto de vista ocupacional. Vamos ver aqui quais são elas. A primeira porta de entrada que veremos é o sistema respiratório. É por ele que cerca de 90% das intoxicações ocupacionais acontecem. O sistema respiratório começa aqui no nariz, onde temos, vai entrando pelas vias aéreas, passa por aqui. Aqui nós temos a faringe, que é a garganta. Temos a laringe, onde se forma a voz. Descendo aqui, vamos ter a traqueia. Continuando, temos os brônquios e os bronquíolos, que estão inseridos nos pulmões. Aqui, nos pulmões, o ar chega até os alvéolos, que é essa estrutura aqui. Nesse local, o sangue passa para dentro dos vasos. Aqui estão os vasos sanguíneos, o sangue passa por eles e aqui vai ter as trocas gasosas. O oxigênio que vem no ar passa para o sangue. Ele vem daqui e vai para dentro dos vasos, entrando em contato com o sangue. E o gás carbônico, que está no sangue, vai para os alvéolos, fazendo o caminho inverso. Desta forma, quando eliminamos o ar, mandamos para fora do nosso corpo o gás carbônico e absorvemos o oxigênio. No caminho que o ar percorre, existem mecanismos de segurança que tentam barrar e eliminar substâncias nocivas, impurezas e micro-organismos. Esses mecanismos são os cílios, o muco, que é produzido, a tosse e o espirro. As impurezas e poeiras ficam retidas no muco e os cílios ficam varrendo esse muco até chegar na garganta. Chegando lá, os mecanismos de tosse e espirro são ativados e a pessoa elimina esse muco com as impurezas e substâncias junto, ou cuspindo ou engolindo. A garganta faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestivo. O ar e o alimento passam por ali. Então, se a pessoa engolir, vai passar pelo sistema digestivo e pode ser eliminado pelas fezes. Então, vimos por onde o ar passa e, da mesma forma que o ar percorre esse caminho, algumas substâncias também podem entrar. Outra forma de absorção de substâncias é através da pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela reveste todo o nosso corpo. Aqui temos um esquema de como que é constituída a pele. Ela é formada pela epiderme, que é essa camada mais externa, mais superficial, pela derme, que é a camada intermediária, e pelo tecido subcutâneo, mais internamente. A epiderme tem as suas células bem juntinhas. Ela forma a última barreira antes do meio externo, impedindo a entrada de impurezas e de micro-organismos, e impedindo também a saída de substâncias importantes. Vocês podem ver aqui na ilustração que
porque ela não tem muita coisa, só as células bem justapostas, bem juntinhas. Nela temos também os melanócitos, que dão a coloração da pele. Já na derme, nós temos várias estruturas. Temos os vasos sanguíneos, nós podemos ver aqui. Temos os nervos, vários tipos de nervos. Temos glândulas sudoríparas, que são essas aqui que produzem o suor. Temos glândulas sebáceas, que são essas aqui, que produzem uma secreção para lubrificar e umidificar a pele. Nós temos os pelos, que nós estamos vendo aqui, com a raiz deles. E temos terminações nervosas, para que nós sintamos o tato. Temos várias terminações nervosas aqui, que também é uma delas. Nós vamos sentir o tato, a dor, o calor e o frio. Já o tecido subcutâneo, mais abaixo, contém várias células adiposas, células cheias de gordura. Estas células servem como reserva de energia, se necessitarmos, e servem também como um modelador do corpo e isolante térmico, para que não percamos muito calor para o meio ambiente. Nós temos as funções da pele. Ela serve de proteção contra micro-organismos, contra infecções, traumas e queimaduras. A pele também preserva nossa sensação, o tato, calor, frio, dor e pressão. Outra função é colaborar para o equilíbrio da água, através do suor. Também serve para regular a temperatura, mantendo a temperatura corporal entre 36 e 37 graus. A pele também participa da produção de vitamina D, através da exposição ao sol. E tem papel na resposta imune, porque tem células de defesa que combatem micro-organismos. Vemos que a pele tem várias funções e é imprescindível para a proteção do organismo. Mas as células da pele são formadas por vários compostos, inclusive água e lipídios, que são as gorduras. E algumas substâncias químicas são oleosas, tendo, portanto, afinidade com a pele. Então, quando estas substâncias entram em contato com a pele, elas podem ser absorvidas, passando pelas células epiteliais e chegando até o sangue. Podem também produzir reações locais, como irritação, corrosão, coceira, alergias, vermelhidão. Vale enfatizar que a pele recobre todo o corpo. Em alguns locais, ela não tem a epiderme, e aí a gente chama de mucosas. Inclui também os olhos, que são revestidos também por mucosas. Outra porta de entrada de substâncias químicas é o sistema gastrointestinal ou via digestiva. É o sistema por onde passa o alimento. E também os líquidos. A função dele é digerir e absorver os nutrientes de que necessitamos. Este sistema começa na boca, aqui, passa pela faringe também, que é comum ao sistema respiratório, pelo esôfago, pelo estômago, que está aqui, pelo intestino delgado, que ele é extenso, e pelo intestino grosso, que é essa parte aqui, até chegar no reto e no ânus. Temos aqui na figura dois órgãos que têm a função de produzir substâncias digestivas. Eles são o fígado, que produz a bile, e o pâncreas, que produz o suco pancreático. Ele está aqui, perto do estômago. Então, os alimentos e líquidos passam por quase todo esse sistema até serem absorvidos. O que não será utilizado ou absorvido pelo corpo vai sair na forma de fezes, aqui no ânus. Se você comer uma coisa que não é digerida nem absorvida, como um plástico ou uma pedra, essa coisa vai passar por todo o sistema e ser eliminada.
Algumas partes dos alimentos que consumimos não são digeridas, como a casca do feijão, casca do tomate e as folhas das saladas. Mas elas são importantes porque estimulam o trânsito dos alimentos no intestino. Estas são eliminadas nas fezes. Então, se nós ingerirmos alguma substância química, ela passará por todo esse caminho também até ser absorvida ou eliminada e pode causar problemas. Se ela for corrosiva, por exemplo, pode passar queimando todo o trajeto intestinal. Se ela for tóxica, pode causar diarreia ou ser absorvida e causar outros sintomas. Então vamos sintetizar as informações aqui nesse slide, relacionando a forma física da substância com a via de entrada. Uma substância sólida, por qual porta de entrada ela pode passar? Ela pode entrar pela via respiratória, se estiver na forma de poeira ou de pó. Nós vimos na aula anterior que as poeiras são partículas sólidas, geradas pela abrasão ou moagem ou corte de pedras, de outros materiais ou explosões. Então, as poeiras podem entrar pela via respiratória. Se as partículas forem grandes, como serragem, por exemplo, provavelmente vão ficar só no nariz ou nas vias aéreas superiores, causando irritação, tosse, espirro e produção de muco. Agora, se forem partículas pequenas, como a poeira de sílica, que causa a silicose, ou a de amianto, que causa a asbestose, podem descer até os alvéolos, passando pelos mecanismos de defesa e causando problemas bem sérios, como pneumonia, placas no pulmão e câncer. As substâncias tóxicas sólidas podem entrar também pela via digestiva. Normalmente isso acontece em casos de ingestão acidental ou quando estão relacionados à falta de higiene do trabalhador. Devido ao fato de as células da pele serem bem justinhas, não permitem a passagem de substâncias tóxicas sólidas. Pensando agora nas substâncias líquidas, elas não conseguem entrar pela via respiratória em quantidade significativa, porque os reflexos de tosse e de espirro não deixam. O trabalhador iria engasgar e tossir. Os líquidos, então, podem entrar pela via digestiva. Também, normalmente, em caso de intoxicação acidental. E podem entrar pela pele, principalmente se a substância for oleosa. Já as substâncias gasosas, vapores e névoas podem entrar pelo sistema respiratório. Quanto menor for a partícula da substância, mais fundo ela pode entrar até os alvéolos. Se for um gás, pode percorrer o mesmo caminho que o oxigênio e ser absorvido rapidamente. Se forem vapores ou névoas, podem entrar também ou podem ficar presas no muco. Aí, se a pessoa engolir o muco, a substância pode ser absorvida lá no sistema gastrointestinal. Além disso, algumas substâncias gasosas, vapores e névoas, podem também cair na pele e serem absorvidas. Nós veremos nesta disciplina ainda que o anexo 11 da NR15 traz informações sobre algumas substâncias gasosas que também penetram pela pele. Os fumos, que são partículas sólidas, podem causar problemas quando chegam ao sistema respiratório. Aqui temos alguns exemplos de substância com suas respectivas vias de absorção. Através da pele, podem ser absorvidos perfumes, cosméticos, detergentes e outras substâncias químicas como solventes, gasolinas, desinfetantes. Pelos pulmões, podem entrar fumaça, pós e vapores. Pelo sistema gastrointestinal, qualquer substância que for ingerida pode ser absorvida ou causar problemas locais.
substâncias químicas não produzem o mesmo efeito em todas as pessoas. Quando intoxicada, algumas pessoas passam mal, outras não. Algumas sentem muitos efeitos tóxicos, outras sentem menos efeitos. Algumas sentem efeitos com pequenas doses e outras são mais resistentes à substância. Isso acontece porque cada organismo pode reagir de um jeito. É o que chamamos de susceptibilidade individual. Então temos aqui que essa suscetibilidade individual é a maneira como cada organismo pode reagir frente a uma substância, variando de acordo com as condições fisiológicas de cada um. E aqui temos alguns fatores que influenciam essa suscetibilidade. O primeiro é a velocidade do trabalho. Pensando em uma substância que está presente no ar, na forma de poeira, por exemplo, se o trabalhador exerce sua função em repouso, sentado, ele vai aspirar uma quantidade de ar. Se ele faz um serviço mais pesado, então ele vai inspirar mais vezes e mais profundamente, aspirando mais substância para seus pulmões. Um segundo item que temos aqui é o tempo de exposição. Quanto mais tempo a pessoa ficar exposta à substância, maior será a quantidade absorvida e maiores tendem a ser os problemas para o indivíduo. Temos também o metabolismo da pessoa, que é a velocidade de funcionamento das suas células. Teoricamente, quanto mais rápido o metabolismo, mais o organismo será afetado pela substância. E as características do indivíduo também influenciam na suscetibilidade. São várias as características que interferem. A idade, por exemplo, normalmente a pessoa mais idosa tem um sistema imunológico menos eficiente, sendo mais suscetível. O sexo da pessoa também pode interferir. Normalmente as mulheres são mais cuidadosas com a pele e podem sofrer menos com casos de dermatites. Algumas estruturas anatômicas, como o formato do nariz, podem influenciar na captação de poeira. O funcionamento dos cílios também pode interferir. Na pessoa fumante, os cílios não funcionam completamente e os mecanismos de proteção do sistema respiratório ficam prejudicados. A nutrição da pessoa também pode influenciar. Um trabalhador bem nutrido é menos suscetível do que uma pessoa mal nutrida. Da mesma forma, a obesidade pode aumentar os efeitos da intoxicação de uma pessoa, assim como o abuso de álcool e a ocorrência de doenças anteriores. Temos aqui em toxicologia o conceito de dose, que é a quantidade ou concentração de uma substância a ser administrada, que atinge um ponto sensível do organismo em um dado tempo. Normalmente essa dose é registrada em porcentagem ou em alguma outra medida, como miligramas por ml ou outra. Para quase todas as substâncias, quanto maior a dose que a pessoa fica exposta, maiores serão os efeitos da substância. Nós temos o efeito, que é a alteração biológica ocasionada em uma pessoa em relação à exposição ou dose de uma substância. Aqui temos um exemplo de efeito, que foi uma queimadura causada por uma substância corrosiva. Nós temos aqui a resposta, que está aqui no gráfico, que é a proporção de uma população que terá um efeito toxicológico se for exposta a uma substância química. A resposta é o que a gente espera que aconteça se houver uma exposição. É o efeito esperado. Então, por exemplo, se eu tiver uma marmoraria que corta pedras e se os trabalhadores não usarem nenhum tipo de proteção, nenhum equipamento de proteção coletiva, a resposta esperada seriam casos de silicose entre os trabalhadores, já que quando a pessoa vai cortar a pedra, sobe muita poeira. Se o trabalhador não usar máscara, se não houver processo de ventilação nem de exaustão, se não houver umidificação no momento de corte da pedra, podem ocorrer casos de silicose ou início do comprometimento da respiração desses trabalhadores.
Aqui embaixo nós temos um exemplo de relação dose-resposta, que é nesse gráfico aqui. Quanto maior a dose, que está aqui, os efeitos vão aumentando e ficando piores. Passo para efeito leve, moderado, grave e efeito letal, que é a morte. Considerando a suscetibilidade, pode haver uma variação nessas respostas, algumas com efeito maior, outros com mais resistência à substância química. Para identificar os riscos químicos à saúde do trabalhador, nós temos alguns mecanismos. Um deles é a monitorização ambiental, em que são pesquisadas as substâncias químicas no ambiente, nos rios, nos lagos, no solo e no ar. Essa pesquisa é feita com o uso de aparelhos que identificam a presença e a quantidade da substância. Referente à pesquisa de substância no ar, nós temos o parâmetro de limite de tolerância, ou limite de exposição ocupacional. Esse limite de tolerância está registrado na norma regulamentadora 15, que fala das atividades e operações insalubres. De acordo com a NR15, em seu anexo 11, a caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os limites de tolerância que estiverem registrados na NR. Esse valor de limite de tolerância é obtido através de avaliação, uma medição de concentração do agente químico no local de trabalho, que deverá ser em pelo menos 10 amostragens, e para cada uma das amostragens deverá haver um intervalo de no mínimo 20 minutos. Aí é feita uma média das concentrações e se chega ao valor de concentração ao qual o trabalhador está exposto. Esse valor não deve ultrapassar o limite de tolerância, porque se ultrapassar, significa que a pessoa pode ter sua saúde prejudicada. Aqui nós temos parte da tabela do anexo 11 da NR15. Ela contém muitas substâncias, todas no estado gasoso. Nessa coluna aqui temos o nome do agente químico. Nem sempre são registrados os nomes mais conhecidos da substância. Temos aqui algumas, dentre elas a acetona, que está aqui, usada como solvente de tintas, vernizes e também para tirar o esmalte das unhas das mulheres. Aqui nessa coluna temos o valor teto. Quando essa coluna está marcada, significa que o valor medido terá excedido o limite de tolerância se qualquer uma das concentrações obtidas nas amostragens ultrapassar os valores do quadro. O valor final da exposição é uma média de pelo menos 10 medições, mas se a coluna do valor teto estiver assinalada, quer dizer que nenhuma das medições deve ultrapassar o limite de tolerância. Se pelo menos uma ultrapassar, já não considera mais só a média, já considera ultrapassado esse limite de tolerância. Nós podemos ver aqui que o ácido clorídrico, que está presente no composto que conhecemos como ácido muriático, tem a coluna do valor teto assinalada. Aqui do lado temos a coluna absorção também pela pele. Então, se essa coluna estiver assinalada, significa que a substância, além de penetrar pela via respiratória, pode entrar também pela pele. É o caso aqui do ácido cianídrico, que é usado na fabricação de plástico e de alguns pesticidas. Ao lado dessa coluna temos o valor do limite de tolerância, aqui, medido em partículas por milhão, que são partes de vapor ou gás por milhão de partes do ar contaminado, e também em miligramas por metro cúbico de ar. Esse valor é válido para jornadas de trabalho de até 48 horas semanais. E na última coluna temos o grau de insalubridade que será pago ao trabalhador. De acordo com a NR15, quando o grau de insalubridade é mínimo, o trabalhador deve receber 10% sobre o salário mínimo da região. Em caso de insalubridade de grau médio, deve ser pago 20% do salário mínimo e em caso de insalubridade de grau máximo, 40%.
Essa tabela contém várias substâncias e deve ser utilizada para consulta, quando necessário. Temos aqui outra situação na tabela. No valor do limite de tolerância, para o acetileno, por exemplo, está escrito aqui a expressão asfixiante simples. Quando estiver assinalado desse jeito, determina-se que nos ambientes de trabalho, em presença dessa substância, a concentração mínima de oxigênio deverá ser pelo menos 18%. No ambiente normal, a concentração de oxigênio é em torno de 21%. Aqui nós temos alguns conceitos com relação à toxicologia e alguns testes feitos com a substância. Como vimos na aula anterior, efeito local é quando o efeito se manifesta no local do primeiro contato com a substância. Um exemplo é o contato com cimento na pele, normalmente nos pés e nas mãos. Nós temos o efeito sistêmico, que é o efeito que se manifesta à distância do local do contato inicial. Um exemplo é a ação do benzeno, que era presente na gasolina. Ele pode entrar por via respiratória ou pela pele e provocar danos na medula óssea. Nós temos o conceito de efeito agudo, que é quando os sintomas aparecem rapidamente ou até 24 horas. Casos de alergia, comumente podem produzir efeitos agudos. Já um efeito crônico é consequência de exposição a pequenas doses durante vários meses ou anos. Como exemplo, temos a intoxicação aqui por mercúrio, que acumula no organismo e produz efeitos crônicos. Temos o efeito reversível. É o que pode ser temporário. Se a intoxicação for interrompida, ele desaparece. As lesões hepáticas, que são no fígado, como a hepatite, normalmente elas são reversíveis. Agora, quando o efeito é irreversível, indica que o órgão não tem mais condições de se recuperar. O sistema nervoso central, por exemplo, tem pouca capacidade de recuperação. Então, algumas lesões maiores, como paralisias, perda da capacidade motora, dificuldade na fala, podem ser irreversíveis. A substância é classificada como irritante quando ela inflama os tecidos com os quais entra em contato, que podem ser pele, olhos, mucosas do trato respiratório. Nós temos vários exemplos comuns, como amônia, cloro, soda cáustica, ácido sulfúrico e alguns outros. A classificação de asfixiante aqui vai para substâncias que atrapalham na captação do oxigênio do ar. Estas podem deslocar, retirar o oxigênio do ambiente e aí ele não será absorvido. Um dos exemplos que nós temos é o argônio. E outros gases são aspirados pelo organismo e ocupam o lugar do oxigênio no sangue, como o monóxido de carbono que sai dos escapamentos dos carros. Os dois tipos causam falta de ar nas pessoas. Temos aqui também substâncias anestésicas, que atuam no sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa não sinta dor e não possa se movimentar. Se for uma dose maior, a pessoa pode perder a consciência. Temos como exemplo os álcoois, o éter, o clorofórmio e outros medicamentos.
Outro fator que é perigoso é quando se misturam duas ou mais substâncias. Nesse caso, uma pode interferir no efeito da outra. O resultado pode ser melhor, mas também pode ser pior. Aqui nós temos o primeiro tipo de relação, que é a adição, que ocorre quando o efeito final de duas ou mais substâncias é igual à soma dos efeitos produzidos individualmente. Então, uma soma com a outra. Outro efeito que poderemos ter é o sinergismo. Nesse caso, o efeito de duas ou mais substâncias é maior do que a soma dos efeitos individuais. Pode acontecer também a potenciação, que é quando a substância tóxica tem seu efeito aumentado por outra que não é tóxica. E temos também o antagonismo, que é quando duas substâncias interferem uma com a outra, diminuindo o efeito final. Essas interações são muito específicas de cada substância. Nós encontraremos essas informações principalmente nas bulas das substâncias, se forem medicamentos, ou na ficha de informação de segurança de produtos químicos, a FISP. É importante, portanto, não misturar substâncias químicas diferentes sem saber do resultado, pois o efeito pode tornar-se pior do que o esperado. Algumas substâncias, quando se juntam, podem liberar gases tóxicos, podem liberar calor, podem aumentar efeitos tóxicos. Por isso que alguns medicamentos não devem ser ingeridos juntamente com álcool, por exemplo. Para que se chegue à conclusão da característica tóxica de uma substância, são feitos testes em laboratórios. Chegar a um resultado preciso sobre o risco de contato com uma substância, sobre quais problemas que essa substância causa, é particularmente difícil, por algumas razões. A primeira delas é que os testes são feitos em laboratórios, com a substância isolada. Isso é um pouco diferente do que na vida real, porque quando entramos em contato com uma substância, ela pode vir misturada com outra, ou com algum gás no ar que respiramos. E essa mistura, como vimos, pode alterar o efeito de uma substância tóxica. Outra dificuldade com os testes é que eles são feitos a princípio em cobaias, animais com um organismo parecido, mas não igual ao dos seres humanos. As questões éticas não permitem que substâncias tóxicas sejam testadas em humanos. E o organismo dos ratos é um pouco diferente do organismo das pessoas. Portanto, o efeito nesses animais pode não ser o mesmo que o efeito na gente. Outra coisa que prejudica a análise dos efeitos de um veneno é a diferença entre os próprios seres humanos. Por exemplo, uma certa dose de veneno pode fazer bastante mal a um homem de 50 quilos e pode fazer menos mal a outro de 80 quilos. E pode não fazer mal a outro de 100 quilos. Outras características, como vimos, podem interferir nos resultados e na toxicidade da substância. Outra dificuldade em se analisar a toxicidade da substância são os custos dos testes. Como são consideráveis, são caros, só os problemas mais sérios são estudados e analisados. Por exemplo, se uma substância tem o potencial de causar câncer, enjoo e dor de cabeça, provavelmente o aspecto de risco ao câncer será bastante estudado, e o do enjoo e dor de cabeça não serão, por serem de solução mais fácil. Então, considerando esses aspectos, vamos ver alguns testes que são realizados nas substâncias. O primeiro aqui é a dose letal para 50%. Dose letal 50% aguda oral. Essa é a dose que causa a morte de 50% de uma população exposta, população esta de cobaias. Podemos deduzir que se essa dose for pequena, significa que a substância é muito tóxica. Temos aqui os testes de toxicidade aguda e de toxicidade crônica. Esses testes mostrarão se a substância é tóxica,
se afeta algum órgão ou sistema do corpo, como o sistema nervoso, fígado e rins. É feito também o teste de carcinogenicidade. Palavra grande, né? Esse teste detecta se uma substância tem capacidade de provocar câncer nos indivíduos expostos a ela. Ele é feito em ratos e em camundongos. O câncer é um problema sério. Ele pode até ter cura, mas quem é que vai querer correr o risco de pegar câncer? E os problemas que podem acontecer? O tratamento, que é pesado, os efeitos colaterais dos medicamentos e dos tratamentos, o medo de a pessoa não melhorar, medo de morrer, e se a pessoa não melhorar? Então, por causa de tudo isso, quando se identifica que uma substância é cancerígena, o contato com essa substância deve ser completamente eliminado. Nós temos também aqui o teste de mutagenicidade, outra palavra grande. Esse teste avalia o potencial da substância em causar dano no DNA de organismos expostos. Isso é um primeiro sinal de chance de causar câncer também. Existe também o teste de teratogenicidade, que é o potencial de uma substância ser tóxica para o embrião ou feto. A substância pode causar problemas no feto, má formação de braços, de pernas, problemas nos órgãos internos. Nesses casos, obviamente, se uma pessoa estiver grávida, não deverá ter contato com a substância. Podem ser feitos também os testes comportamentais, que buscam identificar alterações neurológicas, como paralisias, dormência, formigamento, alterações no comportamento das cobaias expostas, indicando que poderiam causar esses problemas também nas pessoas. Também podem ser realizados testes clínicos, que são simulações de exposição de pessoas a substâncias. Como está descrito aqui, esses estudos necessitam de aprovação em comitês de ética para serem realizados. Então, quando entramos em contato inicial com uma substância química, nem sempre sabemos se ela é tóxica ou não. Nesses casos, são adotados os princípios de precaução, de antecipar-se e tomar cuidado até que se determine se a substância é realmente tóxica ou não. E quando sabemos que uma substância possui propriedades tóxicas, utilizamos medidas de prevenção. Temos aqui os princípios básicos de prevenção de intoxicação ocupacional. Um deles é evitar recipientes abertos sobre uma bancada. Substâncias químicas podem liberar gases e vapores tóxicos, portanto, devem estar sempre fechados. Devemos também, se a gente mexe constantemente com produtos químicos, organizar o espaço de trabalho e limpar constantemente o local. Devemos também estar sempre atentos com a rotulagem dos produtos, evitando trocas acidentais. Com relação à contaminação por evaporação, existe a possibilidade de instalação de sistemas de ventilação e exaustão que podem diminuir os riscos. O armazenamento adequado dos produtos químicos também é importante, pois o acondicionamento em locais e condições inadequadas pode favorecer o vazamento e a ocorrência de acidentes. E temos também a utilização de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que servirão de barreira à contaminação. No livro de vocês tem uma dica importante, que é o reconhecimento dos fatores de risco. É através deste reconhecimento que podemos estabelecer as medidas preventivas aos riscos. Bom, e aqui termina nosso assunto da aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês, abraço a todos e até a próxima.